Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, mais uma vez aqui a gente vem trazer uma palavra e a palavra que eu venho trazer hoje é medo, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre o medo, né? Uma palavra pequena, assim como a outra, a palavra anterior que eu trouxe aqui para o canal foi base, né? Também pequena. Essa também, medo, 4 letras, 2 sílabas apenas, né? O dicionário vai dizer que medo é um substantivo masculino, é um sentimento de grande inquietação ante a percepção espiritual de perigo iminente, perigo real ou perigo imaginário. E o interessante é que o antônimo de medo é coragem. Eu peguei na internet um breve significado de medo que a psicologia traz, que quer dizer, é um estado afetivo e emocional necessário para a adaptação do organismo ao meio. Com relação ao aspecto socio e cultural, o medo faz parte da construção do caráter de uma pessoa ou de uma organização social, né? Gente, se você observar, o dicionário vai dizer que medo é um sentimento de inquietação. Essa inquietação, ela pode ser, de fato, algo que você está sentindo e é real, mas também pode ser fantasioso. E pode ser também algo espiritual, né? O próprio dicionário vai dizer. Na psicologia vai dizer que esse medo, ele em parte, ele vai prevalecer até que o seu organismo esteja adaptado àquele meio. Por exemplo, quem já teve a oportunidade de navegar, né? A pessoa sentiu tanto medo, mas tanto medo que até enjoo, o organismo revirava de tanto enjoo ali, desejando que aquela embarcação atracasse no porto que conseguisse ali ancorar, não é verdade? Quem já passou por isso sabe muito bem. E você revira o estômago e muita gente bota tudo para fora. Bom, gente, ao longo da história, pelo menos a história da construção dessa sociedade que a gente conhece hoje, muito território ele foi tomado através de guerra. Aliás, até hoje ainda estão fazendo isso, né? Querendo tomar território através da guerra. Todos aqueles que saíram, que se colocaram diante, né, do problema em questão, né, diante de uma guerra, que para você construir o que são hoje as cidades, o formato que essas cidades têm. Isso foi feito através de guerras. Todas as pessoas que se colocaram ali no fronte, elas receberam de tudo. Elas receberam bomba, elas receberam espadas, elas receberam poeira, receberam fumaça, mas também elas receberam êxito. Teve tantos que receberam êxito, que lograram ali êxito, né? Pode até ter sido numa quantidade menor, mas assim foram construídas as cidades. Aquele que demonstrou medo e que se recolheu, né? Aquele que diante de uma selva tremenda, com animais enormes, prontos a devorar qualquer ser humano, aqueles que se esconderam e que buscaram estratégia, que tiveram medo daqueles grandes animais, foram essas pessoas que se preservaram, não é? Até aí nenhum problema. Você não pode conviver com o seu medo. Isso não vai fazer bem. Uma criança, ela tem medo do escuro. Ela pede à mãe para que deixe a luz acesa. Ótimo, você vai deixar. Mas você vai começar a trabalhar com essa criança. Você não vai passar uma vida dormindo com a luz acesa. Ou talvez até durma. Talvez você passe uma vida dormindo com a luz acesa. Mas os seus medos, eles precisam ser enfrentados.
Você tem a medicina aí, você tem a ajuda dos terapeutas, você tem os psicólogos, né? Você tem a ajuda também da fé, a ajuda espiritual, para você abandonar esse medo. Gente, medo corrói a alma. O medo faz com que as pessoas não saiam de dentro de casa, mas não está resolvido porque elas começam a sentir medo dentro de casa. As chamadas fobias, né? Tem gente que é claustrofóbica, que é o medo de estar em lugar fechado. Tem gente que não pega avião por nada, né? Os medos, eles precisam ser resolvidos. Eles precisam, ninguém pode, tem gente que tem medo dos filhos. Existem pais e mães que são reféns de filhos. Existem pessoas que estão dentro de casamentos porque elas têm medo do que seria a realidade, medo de como ela vai ser vista na sociedade. Tem gente que tem medo do que o outro pensa, não é? Tem gente que vem ao longo da vida com vontade de se matricular numa academia, de fazer dança. Tem gente que tá com 30, 40 anos de idade e o desejo de fazer balé nunca saiu do coração. Mas a pessoa, ela tem medo do que os outros vão pensar. Tem gente que passou a vida inteira numa profissão X e ela deseja a profissão tal e que não é muito bem valorizada na sociedade. E essa pessoa tem medo do que vão pensar dela, largar tal coisa, deixar tal lugar. Tem gente que deixa de se mudar de um país para outro, de uma cidade para outra, até mesmo dentro do próprio bairro, de uma rua para outra, porque tem medo. Esse medo não vai resolver. Enquanto você tem um medo inicial e observável, é uma coisa. Outra coisa é quando esse medo começa a tomar conta de você. Isso pode lhe fazer mal. Isso pode virar angústia, né? Isso pode virar depressão. Isso pode virar coisa pior. E observe mais uma coisa. Eu trouxe aqui o que o dicionário diz, o que a psicologia diz, mas eu também vou trazer o que a Bíblia diz. Na primeira carta a João, no capítulo 4, a Bíblia tá soltando as folhas. Não gosto quando começa a ficar assim. No capítulo 4 de 1 João, olha o que a Bíblia diz sobre o medo. No versículo 18, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme, o que sente medo, não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Nesse trecho, quando eu me refiro aqui, quando está escrito aqui amor, quer dizer Deus, que Deus é amor, né? A Bíblia vai trazer isso. Deus é amor. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. Gente, o perfeito amor lança fora todo medo. Se você estiver em Deus, né? Se você busca a Deus, se você pede a ajuda a Deus, você coloca diante de Deus os seus fantasmas, em oração mesmo, a meditação, você coloca diante de Deus aquilo que você teme, você busca ajuda, seja de Deus, que é na questão espiritual, seja na questão da saúde, você vai buscar os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, essas pessoas gabaritadas para te ajudar segundo a ciência. Você vai sair dessa situação. Porque a Bíblia está dizendo que se você tem medo, se você chegou até agora na sua vida, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei o que você faz ou deixou de fazer, mas
Se você até agora nutre inúmeros medos na sua vida, com certeza tem muita área de sua vida que ainda não deu uma guinada, que ainda não foi para frente, que ainda não saiu nem do estacionamento, você ainda não deu nem a primeira para sair de inúmeras situações, porque você se encontra amedrontado, né? E a palavra aqui está dizendo que quando você se encontra no verdadeiro amor, todo o medo é lançado fora. Olha que maravilha! A gente não pode viver com medo. Sentir o medo, né? Sentir o medo a princípio. Buscar entender o que é isso, né? E tentar sair dele. E você vai conseguir sair dele. Você vai respirar. Né? O exemplo que eu dei de alguém que esteja com 40, com 50 anos, quer fazer balé. Até mesmo um homem que quer fazer balé, né? Alguém que tem uma carreira jurídica maravilhosa, mas que deseja pintar, né? Que quer começar a pintar quadros, que tem um dom maravilhoso e a pessoa tá com medo. Essa pessoa tá com medo. Você vai nutrindo aquele medo perante a sociedade, perante o que vão falar. É necessário que você busque ajuda, que você comece a orar, a meditar, a buscar os profissionais competentes para isso, para você sair desse medo, para você dar o pontapé inicial. Gente, ninguém pode viver com medo e dizer que é feliz. Você não pode morar numa rua, morar numa casa que você acha ela tão frágil que toda noite você demora a pegar no sono porque você tem medo, você acredita que vai ter arrombamento, você acredita que tem bala perdida. Se você nutre esse sentimento de medo todo dia, por alguma coisa, você vai para o ponto, pegar ônibus e você tá com medo, você caminha nas ruas e você tá com medo, você entra no mercado e você tá com medo, você entra no shopping e você tá com medo, não que não possa acontecer, mas em todo canto você tá com medo, você tem medo das pessoas, até dentro de uma igreja, a igreja é grande, tem inúmeros membros, nem todo mundo se conhece, e você segura a sua bolsa como alguém já estivesse ali armado. Esse medo vai lhe causar mal, vai minar a sua emoção. Isso pode lhe trazer uma gastrite, mas isso pode lhe trazer problemas também maiores, né? Pare para observar se esse medo que você tem, se ele é saudável, se ele está te ajudando a chegar a algum lugar. Esse medo te afasta de Deus. Deus é amor, esse medo te afasta do amor. Saúde é amor, esse medo está te afastando de ter saúde. Esse medo está te afastando de viver uma vida tranquila dentro da sociedade. Deus é amor e no amor não há temor. Pare para observar isso. Bom, eu espero ter ajudado vocês com essa minha observação. E com relação àquela proposta que eu fiz no vídeo passado de você comprar um caderno e você anotar ali cada palavra dessa que eu trago, ou até mesmo no seu dia a dia, palavras que vierem à sua mente. Anote naquele caderno, vá ao dicionário. Se não tem um dicionário, compre um dicionário de excelente qualidade. Não é qualquer um não. Aliás, na descrição do vídeo eu vou deixar uma indicação de dicionário, se vocês quiserem. Porque tem muito dicionário conhecido, quando se pensa em dicionário, o pessoal já cita um nome e tal, e nem sempre é o melhor. Então, faça isso. Coloque hoje no seu caderno a palavra medo. Pegue do dicionário o que é que ela diz sobre medo. Pegue esse versículo, 1 João 4, versículo 18, sobre o que é que Deus fala sobre o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E escreva, se você ainda tem algum medo da infância, né? O vídeo tá ficando longo. E escreva, faça esse exercício, se ajude, depois bote nos comentários
Se isso tá fazendo alguma diferença para você, a gente continua se vendo por aqui. Um beijo grande, tá bom?